Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, ao vivo, começando aqui mais um Rede Verdade para você que está sempre querendo ficar por dentro das informações políticas do nosso estado aqui, da nossa Paraíba. Daqui a pouquinho vai estar comigo aqui numa entrevista tete a tete aqui a professora mais votada, que venceu as eleições da UFPB para a reitoria da Universidade Federal da Paraíba. Houve homologação dessa eleição pelo Conselho Universitário hoje, nessa quarta-feira. Ela vai estar aqui conosco sobre a expectativa agora da nomeação e, naturalmente, da posse dela como nova reitora da UFPB aqui no nosso estado. Bom, mas antes eu trago as notícias da política e a principal delas vem lá da Assembleia Legislativa da Paraíba. Nessa quarta-feira havia uma expectativa do início daquelas sessões com os secretários de educação, com os gestores da pasta da educação aqui no estado da Paraíba, secretárias que foram convocadas, ou seja, obrigatoriamente convocadas para estarem presentes na Assembleia e prestar esclarecimentos, mas a secretária que estava pautada para hoje, secretária executiva de Educação, Poliana Loreto, não apareceu lá, não deu as caras e aí gerou toda aí uma revolta por parte da oposição e principalmente do autor dessa convocação, que foi o deputado George Moraes. Logo depois, o presidente da casa, Adriano Galdino, veio a público e disse por que é que a secretária não apareceu e dizendo, inclusive, que ela não tem ali risco de sofrer sanção nem punição alguma, porque a convocação foi transformada em convite. E convite o camarada pode aceitar ou não. Olha só o que é que a Adriana Galdino justificou. No dia de hoje estava convocada a secretária de Educação, Elizabeth, para estar presente aqui conosco e prestar esclarecimento à casa. Só que no dia de ontem, um requerimento apresentado pelo deputado Tanilson e Chico Mendes, com o seguinte teor, foi aprovado por todos os deputados da casa de forma unânime. O requerimento diz o seguinte: requeiro a esse digno colegiado, na forma do artigo 117, caput da resolução 1578 de 12, que seja observado a conversão contida no bojo deste requerimento no sentido de transformar a convocação da Secretaria de Administração, Suprimentos e Logística, senhora Poliana Loreto, da Secretaria Executiva da Gestão Pedagógica, senhora Maria Elizabeth, e do secretário Roberto Araújo, que esses requerimentos de convocação aprovados nos termos do requerimento 10, 917, 24 e 11, 271, 24, seja transformado em convite. Então, a convocação anterior, no dia de ontem, através de um requerimento do líder do governo e de Tanilson, foi transformada em convite. E nessa condição de convite, a secretária não está obrigada a vir no dia de hoje. Ela vai marcar uma outra data e também não responde por improbidade administrativa. E vem se quiser também, não é obrigada a vir. Bom, a interpretação é sua. Mas aí, esse é o nosso comunicado a vocês, para que vocês realmente entendam por que a secretária não está hoje. Porque ontem foi aprovado esse requerimento que transformou a convocação em convite. Por conta disso, ela não está obrigada a vir no dia de hoje. Espero que ela marque a data e venha, porque para prestar esclarecimento ao poder. Olha só, o deputado George Moraes, que é autor dessa convocação aí, não gostou nada dessa declaração do presidente Adriano Galdino. E olha só o que ele disse pra gente. Bom, um dia triste para a Assembleia Legislativa da Paraíba, uma fuga, uma manobra ardilosa da Secretaria de Educação, que quer não debater problemas da educação, denúncias, críticas, por que a Paraíba ocupa a terceira pior taxa de analfabetismo. É um requerimento fake, né, que foi magicamente aprovado ontem, que não diz em momento nenhum, e transmitirei para todos vocês da imprensa o teor desse suposto requerimento, que não converte de forma alguma convocação que foi aprovada de forma literal em convite, que não obedece o regimento interno da Assembleia, que muito pelo contrário prevê que quando secretários de Estado
são convocados e não apresentam justificativa plausível serão responsabilizados pelo crime de responsabilidade nos termos do artigo 264 do regimento. E é isso que a oposição fará. Representará a senhora secretária perante o Ministério Público Estadual, tá, para que ela responda pelo crime de responsabilidade, porque isso é um desrespeito, principalmente com todos aqueles que querem debater a caótica situação de desorganização da educação na Paraíba. O requerimento de minha autoria diz de forma literal, expressa, transparente, pública, requerendo a convocação nominal do senhor secretário e das secretárias executivas. Repassarei para vocês para mostrar que não temos o que esconder. Agora, esse requerimento, que infelizmente foi aceito pela mesa diretora, sem nenhum fundamento, ele, em momento algum, traz a questão de conversão, de convocação em convite. É uma manobra ardilosa, uma fuga dolosa para esconder, para colocar debaixo do tapete, certo? As inúmeras denúncias de falta de infraestrutura nas escolas, de licitações milionárias para a compra de ar-condicionados, de kits de laboratório, por que não tem professor em sala de aula, para saber se o governo vai vetar as emendas que foram aprovadas no PCCR. Isso é um desrespeito, repito, que apenas impede que toda a sociedade discuta a caótica situação da educação na Paraíba. Um requerimento que em nenhum momento traz qualquer tipo de sugestão de conversão, de convocação e convite, repassarei de forma pública para todos da imprensa, que invoca um artigo do regimento interno que em nada se relaciona à convocação de secretário. Repito, uma interpretação forçada, não condizente com o que diz o regimento interno, que deve ter uma interpretação literal, portanto, uma justificativa totalmente equivocada, que infelizmente fez com que mais de 20 deputados aqui presentes, imprensa, servidores, comparecessem de forma perdida, mais uma oportunidade perdida para a educação paraibana. O famoso pegou ar, né? O deputado aí, George Moraes. Agora, a oposição talvez tenha consciência que estava surfando ali numa onda, numa oportunidade, aproveitando a oportunidade da divergência entre os republicanos, do presidente Adriano Galdino, com o governo João Azevedo. Somente em função dessa divergência é que encontrou aí volume, quantidade de votos, apoio para poder tocar essa história da convocação, que até então, fora dessa divergência, nenhum secretário de Estado tinha uma convocação aprovada para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Parece que a divergência deu uma freada, deu uma reduzida, deu uma amenizada, e aí a oposição cai na real para entender que é menor número na Assembleia e manda lá quem tem mais volume, mais quantidade do ponto de vista de apoio e adesão. E aí, por enquanto, é a bancada do governo. Vou dar um abraço para o jornalista, colega, amigo, Tiago Moraes, que cedeu essas imagens aí da Assembleia Legislativa para a gente, dessas sonoras. Bom, o Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba homologou na manhã desta quarta-feira a eleição, a consulta pública realizada na UFPB para a composição da lista tríplice e escolha aí da nova reitoria da Universidade Federal da Paraíba. E quem está comigo aqui é exatamente ela, que venceu as eleições aí na UFPB com quase 70% aí dos votos todos. Eu estou falando da professora Terezinha Domiciano. Muito boa tarde, professora. Posso chamar de futura reitora da UFPB ou você vai me explicar direitinho quais são os passos que estão faltando? Professora, boa tarde, parabéns. Obrigada, boa tarde a todos. Hoje foi realmente homologado, né, a consulta prévia na UFPB, no CONSUNE, né, que é o Conselho Máximo. Entretanto, de acordo com o calendário da consulta prévia para a elaboração da lista tríplice, ainda há uma reunião, e essa reunião é uma reunião conjunta com os 3 conselhos máximos da universidade, o CONSUNE, o Conselho Curador e o CONCEP, que irão se reunir no dia 12 do próximo mês, de junho, né, exatamente para votar, né, e encaminhar ao MEC toda a documentação
né, que fez parte da consulta prévia e desta eleição. Então dessa votação. seria um terceiro passo. O primeiro passo é a eleição, a consulta pública. Consulta. A senhora sai vitoriosa dessa eleição de forma indiscutível, sobretudo com a quantidade de votos. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E aí tem a homologação da eleição da consulta, que foi hoje, mas ainda tem uma reunião mais ampla para homologar e compor oficialmente a lista tríplice que será encaminhada para o presidente da República. Exatamente. Tem prazo o presidente da República, ou seja, depois do dia 12 de junho, é homologada essa lista, composta a lista encaminhada ao presidente. Ele tem algum prazo regimental ou, de certa forma, fica livre ali para a data dele? O prazo diz respeito à questão de quando deve assumir. Então, Esse mandato agora do reitor, né, professor Valdinei, ele consta de ser até o dia 11 de novembro. Né? Ele tomou posse aqui. Então, a portaria dele foi de 5 de novembro. Então, até lá, o presidente pode, não é, nomear... Vamos lá. Escolher alguém da lista tríplice. Vamos lá. Eu quero perguntar exatamente sobre isso, porque parece que a gente está vendo um filme, parece que a gente está vendo novamente um filme, vale a pena ver de novo, em relação à eleição de 2020. Por que eu estou dizendo isso? Para contextualizar para o nosso telespectador. Em 2020, a senhora também saiu vitoriosa das urnas na eleição para a UFPB, mas acabou não reitora da UFPB. Houve a nomeação do terceiro colocado, o atual reitor, Valdinei. Qual é a sua perspectiva para que essa história de agora seja diferente da história de 2020? A expectativa é a melhor possível, né? Então, a semana passada esteve aqui na Paraíba o ministro da Educação, que publicamente, né, falou que reitor eleito é reitor nomeado. Então, isso aí já era uma ação e uma fala do presidente da República, presidente Lula, que desde quando assumiu o ano passado, ele já disse também, disse na Andefes e num grupo de reitores, que ele iria realmente respeitar os nomes, né, dos mais votados nas eleições. Então, até o momento, todos os que foram nomeados foram os primeiros da lista. Então, a gente tem uma melhor expectativa, é um governo democrático, né? E nós imaginamos, sim, que ele vai cumprir o que ele prometeu. A senhora mesmo, com base, talvez, nesse entendimento, tinha declarado num debate aqui no Frente a Frente e durante a sua campanha que, se não fosse a mais votada, abriria a mão, mesmo entrando na lista tríplice, não assumiria nenhuma possibilidade de ser eleita. O professor Lucídio, que ficou em segundo colocado na lista, também disse a mesma coisa. Exato. Só o atual reitor, Valdinei, que disse, não vou entrar nessa. Ele assume. Ele dizia que ia assumir. Se for escolhido, assumiria, mas com base nessa expectativa. Vai precisar fazer articulação política, professora? A senhora tem feito ou não em função desse cenário ser diferenciado? Não, primeiro nós respeitamos muito ainda, né, a votação que vai acontecer no Conselhão. Né, que ela será determinante. Ela pode mudar a ordem? Ela pode mudar a ordem, inclusive. Então, nós respeitamos. Assim, tradicionalmente, na UFPB, sempre respeitou que aquele da consulta era sempre o primeiro da lista. Então, na última eleição também foi assim. Né? Infelizmente, o presidente resolveu nomear alguém que não teve um voto sequer nesta consulta, né? Mas agora não, né? E naquele momento, sim, nós fizemos articulações, não é? Porque era necessário que pudesse ser feita. Até o momento, não. Nós estamos respeitando, primeiro, a eleição que ainda vai acontecer no Conselhão e possivelmente não haja necessidade de fazer essa articulação, de elaborar documentos, por quê? Porque já há uma definição do presidente Lula, que é um presidente democrático, sempre foi, sabe o valor de um voto, então ele já disse publicamente que vai realmente respeitar a vontade da comunidade acadêmica. Como é que a senhora recebeu esse resultado da comunidade acadêmica? Foi maior do que 2020? Foi bem Como é que a senhora recebeu, inclusive, esse aumento aí? Nós recebemos assim com muita alegria, não é? Porque a comunidade, de fato, agora, o FPB disse que não aceita, né, nenhum modelo de intervenção. Eu acho que a resposta foi bem clara com relação a isso aí. Então, ela foi desrespeitada, a comunidade foi desrespeitada em 2020. E agora, né, pessoas, inclusive, que nem tinham votado conosco lá, como, por exemplo, o professor Isaac, que foi candidato contra, né, na outra campanha, ele demonstrou toda uma sensibilidade, mostrou publicamente o compromisso que ele tem com os processos democráticos
na universidade, e ele, né, publicamente falou, né, que iria nos apoiar. Então, não só o professor Isaac, mas outras pessoas que não votaram conosco. Então, assim, teve centros que havia sempre uma disputa, né, até interna, com relação a uma, eu diria assim, uma ala, não é, da universidade, uma ala mais democrática, outra não, mas agora uniu todo mundo, né, na questão do nosso nome, do meu nome e o nome de professora Mônica. E aí, professor... Então, na outra, por exemplo, nós tivemos pouco mais de 48% e agora nós chegamos a quase 70%. Né? Pois bem, que é um resultado que, 68%. ao mesmo tempo que lhe garante uma legitimidade indiscutível para, né, tomar posse como reitora e com a professora Mônica também como vice-reitora, não é isso? Exato. É o que dá uma legitimidade indiscutível, mas também dá duas outras histórias, que é a primeira, a responsabilidade de responder a essa aprovação toda de Exato. 70%. Para a comunidade acadêmica, é por isso que eu quero fazer duas perguntas. Para a comunidade acadêmica e para aliados mais próximos, porque tem aquela história de composição, de nomeações, enfim, de formação de diretorias e tudo. E às vezes, pelo menos na política, como a gente acompanha, às vezes é muito aliado para pouco espaço nessa nomeação, e aí sempre sai ali uma insatisfação nesse sentido. Vamos falar primeiro para dentro, depois a gente fala para fora da comunidade. Como é que a senhora está se montando aí, com tanto apoio que teve, com tanta, uma ampla, né, adesão aí, coalizão nesse sentido, para poder não deixar ninguém aí descontente com esse avanço da professora na reitoria? Com relação à questão, né, da aprovação, foi algo realmente assim, né? Eu acho que talvez tenha sido a maior aprovação, né, de uma chapa na Universidade Federal da Paraíba. Isso realmente dá uma responsabilidade muito grande, é um desafio pegar uma universidade como ela está, né, precisando de atuação em vários dos setores. Mas eu disse durante toda a campanha, e foi uma verdade, ninguém veio apoiar a chapa de professora Terezinha e professora Mônica pensando ou discutindo cargos. Tá. Sem essa pressão desse compromisso. compromisso. Sem nenhuma pressão. Então, não tivemos compromisso com ninguém que veio nos apoiar para a troca de cargos. Isso lhe deixa um tanto quanto mais leve e à vontade, confortável para discutir. Claro que são nomes excelentes, são pessoas que podem ser, né, incorporadas. E eu disse hoje, inclusive, no Consune, que a ideia dessas pessoas e o que a gente imagina é que elas tenham a mesma também visão nossa, que é gostar da UFPB, né, e querer que ela esteja em boas mãos. E na UFPB, nós temos excelentes talentos, pessoas que podem dar a sua contribuição, tá? Então, a nossa equipe, quem vai fazer parte, vai ser uma questão bem a posteriori. Vamos aguardar o resultado ainda do Conselhão. Esperar o momento da transição, não é, que ela deve existir. O professor Valdinei já sinalizou publicamente que vai favorecer essa transição, mas como ainda tem até novembro, então nós vamos ter tempo suficiente para conversar com cada um, não é, e tentar fazer uma equipe, né, focada em gestão, em trabalho, para que possamos dar as melhores respostas para a universidade. Nós estamos muito motivadas para isso aí, não é? Já são 4 anos de atraso, porque nós já tínhamos a proposta há 4 anos atrás. Nesse tempo, fizemos cursos também, fomos conhecendo mais a universidade e nós vamos estar, assim, né, trabalhando, né, o melhor possível para o UFPB. Bom demais. Quero lhe perguntar, entrando, assim, a partir do processo de transição, naturalmente, mas da visão que a senhora tem hoje, entrando e assumindo como reitora, quais seriam os seus primeiros passos, os passos mais urgentes e emergenciais dados pela essa nova direção, essa nova reitoria na UFPB? A senhora responde isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.